Ico Thomas Show é um oferecimento Kia Motors, Assum Supermercados e Massas Romena. Isso aí, pessoal, começando mais um programa Ico Thomas Show. Você já nos segue no canal do YouTube? Deixa ali o seu joinha, ative o sininho, faça tudinho, porque isso é muito importante para o programa. Os móveis, vocês já sabem, né? Todos da 7.200, cada mês trocamos aqui os móveis. Obrigado a toda a equipe da loja 7.200, que fica em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, na Avenida Ipiranga, 7.200. O assunto hoje é incrível, sou um fã. Volta e meia estou zapeando ali os canais de televisão e aparecem aquelas lutas, aquela diversão para toda a família. EWF Luta Livre, amigo. Temos nos Estados Unidos, temos em São Paulo, mas temos também aqui em Porto Alegre uma equipe super profissional. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. No dia 8 de março acontece um grande evento aqui que você vai poder levar toda a sua família. E eu fico muito feliz em receber aqui, olha só, o Jonathan, que é o Dano Cerebral. Olha aí, cara, pô, Dano Cerebral. E também o Jackson, que é o Ryan, o patrão. Gostei do nome dos dois. Não, e o Ryan já está sentado, tem o patrão ali mesmo, ali, ó, sentadão. Me sentindo à vontade. Confortável esse sofá da 7.200, né? Ótimo, demais. Pelo Demais. amor de Deus, isso é maravilhoso. EWF Luta Livre. Há quanto tempo temos aqui em Porto Alegre? Nos fala um pouquinho a respeito deste grande espetáculo que eu acho simplesmente incrível. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Agora aqui em Porto Alegre, a gente veio, foi 2019? Isso. Desde 2019 a gente está em Porto Alegre. Antes a sede da EWF era em Sapucaia do Sul. Sim. Sapucaia do Sul, bem próximo ali da estação. Só que conforme foi crescendo a equipe, crescendo o show, a gente precisou desbravar novos horizontes. E nada melhor do que a nossa capital aqui para captar esse público gigante que a gente tem atualmente, né? E esses nomes, hein? Vocês mesmos escolhem como é que é? Sim, na verdade, Ico, a gente define os nossos personagens no momento que a gente entra, né, na luta livre. Então, o Dano Cerebral, ele escolheu o personagem dele, que foi surgindo, foi reformulando conforme o tempo. Uhum. Eu também tinha uma outra alcunha, né, que não era Ryan Patrão, mas com o passar do tempo eu fui definindo ele como um personagem em definitivo que eu sou hoje, né? E o cinturão, hein? Pelo que eu tô lendo ali é de campeão mundial, mas aí é outra coisa, né? Exatamente, esse aqui é o campeonato mundial da EWF. Eu sou o campeão mundial da EWF. Esse campeonato, ele se tornou de calibre mundial após um campeão antigo percorrer diversos países, né? Argentina, Chile, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Itália, e disputar esse cinturão nesses países. Então é um cinturão que ele foi disputado em 2 continentes, né? E além disso, também tem lutadores de várias nacionalidades que vêm para cá disputar esse campeonato. Então, em meados de junho do ano passado, no nosso evento de 11 anos, a gente lançou esse campeonato de calibre mundial. Que maravilha. E bonito o cinturão, hein? Lindíssimo. Bonito, hein? E o nosso amigo Dano Cerebral sonha um dia em usar esse cinturão aí? Sim, com certeza. É? Dá pra tirar do patrão ou não? Eu acho que conseguimos. É? A versão já antiga, começaram a se desafiar. Tem que tentar. A versão antiga dele, que era antes do Mundial, se chamava Evolution, que é o nome por causa do nome da equipe. Eu fui campeão durante 5 anos desse cinturão. Agora a gente tem uma nova versão dele, então podemos vir mais 5 anos como campeão, né? Eu acho que tá... mas é história velha, né? História passada. Com certeza. Olha só, a gente quando está assistindo pela TV, muitas pessoas pensam, não, é só a arte, é só o espetáculo. Mas alguns golpes machucam, acontece isso, porque a gente nota assim, tão real. Claro, alguns não são tão fortes assim, mas outros, como dizem, entram, né? Entram de verdade. Acontece? Sim.
São vários anos de prática, né, para a gente chegar a atingir esse nível de apresentação ao público. Sim. Então, nós começamos com uma certa intensidade e vamos aumentando, porque é um contato físico, é muito físico. Então, sim, acontece de alguns golpes entrarem mais, para ele ter toda aquela técnica, né, de dar digamos, um soco numa parte específica. Às vezes acontece que acertar no rosto, ou as quedas, né, como é um ringue duro, muitas quedas a gente cai de costas, às vezes pode cair com o rosto, né? Então depende muito do movimento. Mas sim, às vezes pega, as ganha. Claro que é tudo elaborado com técnica, né? Aprimorada de anos. Por exemplo, eu tenho 10 anos de luta livre, o Dani Cerebral também tem 10 anos de luta livre. E as quedas e o impacto delas são como qualquer outro, né? Porque é um esporte de contato. Em algum momento ou outro pode haver uma fatalidade, sim, pode haver de surgir uma lesão, alguma coisa assim, porque é um esporte de contato como qualquer outro, mas a gente sempre busca prezar pela segurança dos lutadores. Exato. Por que é tão forte nos Estados Unidos? A gente, né, tá trocando os canais, como eu falei ali, e vê os espetáculos de luta livre, assim, até estádios lotados, é muita gente assistindo. Eu acho bonito com o evento família também, né? Por que lá tem tanto sucesso assim? Claro, aqui temos também, tem em São Paulo, tem aqui em Porto Alegre, mas nos Estados Unidos é realmente uma loucura, uma febre, né? Na verdade, nos Estados Unidos é algo cultural, né? Do país, né? Aqui, como aqui é o futebol para nós, né? Então, para eles lá, e eu acredito que os Estados Unidos, em questão desses esportes em si, eles são mais apaixonados. Então, surge um esporte como a luta livre. A luta livre começou como surgiu a luta livre? A luta livre começou em circos. Olha só. Apresentações, né, de lutadores em circo e tudo mais. E até que um cara olhou aquilo ali e disse, eu posso ganhar dinheiro com isso daí. Entendeu? E a partir disso começou a surgir a luta livre, né? Em diversos focos pelo mundo. E na verdade a luta livre ela era bem famosa aqui também, né? Através do telecat, né? Os gigantes do ringue. Pois é, eu ia dizer, eu lembro quando eu era criança, assim, meu pai assistia ao telecat, assim, né? Tinha o Múmia, tinha não sei mais quem, Porto Alegre tinha o Ringue 12, se não me engano, que era o nome, o Ringue 12 aqui em Porto Alegre. É a mesma coisa, qual é a diferença? Na verdade, eu sou um pouco contra o telecat, né? Apesar de ser uma cultura da luta livre brasileira, né? Mas eu entendo que os caras do telecat, eles meio que ridicularizaram a arte da luta livre, tá? E eu não tenho problema nenhum falar quanto isso, porque hoje a gente está mostrando de uma maneira mais séria e mais americanizada, vamos dizer assim, a luta livre, que ela está voltando a crescer, né? Por exemplo, justamente por essa minha gestão e esse meu lado sério de tornar a luta livre, que hoje eu estou aqui dando uma entrevista para ti. Sim, claro. Entendeu? Então eu acredito que em tempos que a luta livre era ridicularizada, eu acredito que eu já não estaria aqui hoje, entendeu? Porque a gente está tentando elevar o patamar da luta livre no Brasil de modo que ela nunca antes foi vista. Que legal isso, e eu fico orgulhoso de saber que Porto Alegre tem uma equipe, vocês treinam toda semana. Explica um pouquinho quantos lutadores tem, onde vai acontecer o evento do dia 8 de março também, né? Atualmente nós temos em torno de umas 30 pessoas, né? 30 pessoas entre lutadores e treinandos, com treino segundas, quartas, sábados. E terça agora também. Isso, e terça-feira que abriu, acho que foi semana passada o primeiro treino na terça-feira. Então, assim, a gente sempre tem treinos a semana inteira, o pessoal quer ir lá dar uma conhecida, quer dar uma conferida, né? Digamos assim, é algo que eu quero. Muita gente vai para fazer uma aula experimental, ver como é que acha, porque no nosso espetáculo é tudo muito grande, né? Tudo muito grandioso. Agora o nosso próximo evento é dia 8, vai ser na Ernesto Alves, número 86. Isso. No 86, lá na fachada bonitona lá, EWF, tem todo um grafite bacana, assim, bem moderno, né? Então, pro pessoal dar uma conferida, dar uma olhada e, se curtir, apresentar lá para fazer um show, um treino com nós também. E lembrando que nós lá da EWF, a gente é adepto a todos os públicos, tá? Não temos restrições a nenhum tipo de público. Tanto é que mas eu tenho algum problema, alguma coisa assim, tudo mais,
vai pra EWF que lá tu te sente em casa. Nós temos lutadores com autismo. Sim. Nós temos lutadoras. Então a gente tem todo tipo de público e de lutadores lá que lá na EWF a pessoa se sente em casa. Vira uma família, né? Vira uma família, um porto com seguro. certeza. É um porto seguro. A gente abraça todo mundo, não tem questão de ideologia, gênero, nada. Porque todo mundo ali é bem-vindo, porque a nossa ideia é fazer um espetáculo para todos. Então a gente não vai excluir um ou outro, não. Todo mundo pode entrar junto, tanto para lutar quanto para assistir, que vai ser bem-vindo e vai se sentir representado também. Lá dos Estados Unidos, o preferido de vocês, de cada um aí, quem é o cara para vocês aí? Começando com o patrão. Pra mim é um cara bem conhecido, né, que é o Dwayne The Rock Johnson, que é um cara que me fez entrar na luta livre, né? Ah, é? Exatamente, que é o cara que eu vi assim, tipo, eu já conhecia, né, a luta livre através de um jogo de videogame que eu fui na casa de uns amigos meus, né, eles estavam jogando, eu, que jogo é esse aí, né? Daí os caras, um jogo de luta livre aí, não sei o que, WWE versus Raw 2000. Exatamente. PS2, grande. Exato. E aí eu curti, quis comprar pro meu videogame, comecei a jogar e depois eu descobri que o The Rock iniciou na luta livre. Sim. Entendeu? O pai dele era lutador, o vô dele era lutador e ele iniciou. E eu, como sempre fui fã dele, né? Eu, cara, preciso achar algum lugar, porque, cara, isso aí é a arte que eu quero pra minha vida, entendeu? E foi através o The Rock que me inspira até hoje. E o teu? Eu também, a ideia assim, de conhecer a luta livre foi parecida com o patrão, também foi com o videogame, porque antigamente, eu acho que ali, anos 2000, a gente não via isso muito na TV, já tinha acabado aquele boom do Telecat, e eu acho que passava alguma coisa na Rede Manchete, alguma coisa da WWF, na época, da WWE ainda. Então eu comecei a acompanhar assim, mais pelo videogame, e depois quando eu comecei a acompanhar mesmo, o cara que me fez gostar foi o Jeff Hardy. Porque eu vi aquele estilo dele, ele tinha o cabelo colorido, ele subia nas escadas e pulava nas mesas em cima dos caras, eu achava aquilo, assim, era surreal. Eu olhava toda aquela questão daquela adrenalina, daquele impacto todo, sabe? E sempre quando eu vi uma mesa quebrando, uma cadeirada, eu ficava ensandecido. Eu olhava assim, meu Deus, é isso que eu quero pra mim. E hoje estamos aí, né, 10 anos já nessa correria. Mas que legal, né, que Porto Alegre tem. Olha só quantas coisas legais a gente tem na nossa cidade aqui, né, as pessoas, porque não tem muitos lugares, pelo que me falaram, São Paulo, Porto Alegre, o resto do Brasil eu não sei. Então, realmente é bastante interessante a gente ter, né, um evento desse, como vocês vão fazer daqui a uns dias aí, e trazer essa arte. E fiquei feliz em saber também que começou no circo, achei incrível isso. Porque é muito plástico, né? Sim, sim. Mas é muitas horas de treinamento, porque vocês sobem nas cordas, pulam nos oponentes, é muito treinamento aquilo para dar certo, né? Com certeza. Porque tem tudo para dar errado, como diz. Né? Sim. Normalmente os nossos treinos são ministrados com 2 horas de treinos por dia, né? Por dia de treino. Então, assim, são separados, né, com coisas mais básicas como rolamentos, né, que toda arte marcial, né, se preza, como jiu-jitsu, a gente vê o karatê, fazem muito, né, rolamentos. Também o pessoal aprendeu o amortecimento do ringue, né, aulas de socos, chutes, o pessoal também aprender a fazer esses ataques, né, os golpes, que é a parte mais divertida da luta, né, de pegar, levantar o oponente, jogar ele de um lado para o outro no ringue. Aula de personagem. Aula de personagem também, que é algo muito importante, né, porque quando aqui nós conversamos, assim, Jonathan Jackson, nós no ringue é patrão e é dano cerebral. Encarna o personagem. Encarna o personagem, porque daí a gente tem que estar com sangue nos olhos, né, a gente tem que subir lá por causa que o pessoal também, nosso público já conhece os personagens. Então é muito importante, assim, o pessoal que está começando a olhar e já saber algo que querem. Se identifica também. Exato, se identifica e torce para aquele lutador, né? Então, pro pessoal, é bem importante para quem está começando também ter essa ideia de como construir um personagem, de como cativar o público. Porque para cativar o público a gente tem que ter um estilo, tem que ter um visual. Exato. Pro pessoal olhar e gostar e falar assim, não, é aquele cara que eu quero ver. É esse cara que eu quero ver ganhar o cinturão do patrão. É diferente tu olhar, por exemplo, o dano cerebral assim com essa, a gente chama a roupa de attire, né? Então é diferente tu olhar o dano cerebral com essa roupa attire de lutador attire. Tá. Através do inglês mesmo. Isso, exato. E por exemplo, bermuda rasgada, tira a camiseta, cheio de tatuagem, às vezes ele entra com um saco na cabeça e umas lâmpadas na mão, Sim. entendeu? E aí
É diferente tu ver esse tipo de personagem e tu ver um cara que entra com calção de jogar bola e camiseta do Justiceiro. Aí tu vai achar que o cara lá, bah, quem é esse cara? Como assim o cara? Então a gente preza muito pela apresentação, né, do lutador. Então o lutador, ele entra na EWF, ele tem que ter em mente, ó, tu precisa disso para estrear. Se tu não tiver isso, mesmo que tu esteja pronto nas tuas técnicas, tu não vai estrear. Exato. Então tem todo um nível, né, que a gente... Uma construção, exato, de personagem que a gente prioriza, né, para que o cara se torne um lutador, né, porque o português, eu não vou botar qualquer pessoa em cima do ringue ali, porque sabe por quê? Porque tem outras pessoas que pagam para ir lá ver aquele cara. Então é com respeito a essas pessoas e ao meu produto que eu priorizo a construção de personagem dos lutadores. Muito legal, realmente é bastante organizado, né? Eu sempre admirei muito, mas não tinha a noção assim do quão organizado era assim. Tudo, e tem razão, porque na realidade a pessoa pode se machucar, pode dar alguma coisa errada, então tem que ser muito realmente cuidadoso, né? Para que saia tudo certo. E nós lá da EWF, né, principalmente eu trato a EWF como uma empresa, né? Então, por exemplo, tudo tem que ser com autorização. Por exemplo, a gente tem um lutador lá, menor de idade, tá? Mas tem a autorização do pai dele. O pai dele tá lá todo o treino. O Dano Cerebral pode confirmar isso, porque ele é um dos professores. Lá acompanhando e tudo. Ó, assina aqui, tudo mais, termo de responsabilidade, tá? Com 16 anos tu já pode iniciar na luta livre, tá? Mas com autorização dos pais, tá? A gente tem também autorização de termo de responsabilidade para direito de imagem, nosso, entendeu? Que a gente prioriza. Então é como tu falou, a gente tenta organizar lá a IWF em si da melhor maneira possível. Como vocês bolaram o personagem de vocês? Dano Cerebral. Onde é que surgiu essa? Meio Mad Max, né? Quer ver? Bota o óculos, o pessoal vê ali. Que língua cortada. Deixa eu ver a língua aí. Tu cortou a língua, é isso? Sim, já faz 10 anos. Há 10 anos. 10 anos. Isso, cortou para ser o Dano Cerebral. Agora que estão falando em cortar a língua, tu é à frente do seu tempo? Não, sim, com certeza. As tatuagens, tudo é uma questão do visual, auxilia muito o meu personagem. Mostra a língua de novo, né? Eu falo assim, ó, vou cortar a língua porque eu vou entrar na luta livre. Aí ele cortou a língua. Eu cortei um ano antes. Aí ele chegou pro atual dono na época, ó, cortei a língua, posso entrar? O cara falou, pode entrar. O meu amigo, o Dano Cerebral... Sim, o nome já diz tudo, né? Mas rapidamente, hein, essa língua cortada aí deve fazer loucuras, né? A gente não vai entrar nesse detalhe. Fez muito sucesso. Mas pelo amor de Deus, hein? Porque se uma língua já dá trabalho, o cara tem meio que duas ali, cara. Vou dizer uma que cobra. Já fez muito sucesso. Já fez muito sucesso na época de solteiro. Agora a gente... Mostra de novo aí. Jesus Cristo, cara. Mas agora também, nessa questão, isso ajuda muito o meu personagem também. Como tu mesmo falou, eu me inspiro muito assim naquela temática meio cyberpunk Mad Max, que eu adoro. Aquela ideia saindo da cúpula do trovão, o óculos, entro com o Shimagi, que é aquele pano tático, né? Aquele pano tático das forças especiais, como se estivesse saindo do deserto. Eu uso sempre uma música assim mais eletrônica, algo mais synthwave também, para todo entrar nessa vibe do personagem. Do pessoal olhar, quando eles olham entrando, já pensa, pô, esse cara tá inspirado nisso daqui, tá inspirado naquele filme que eu vi. Então assim, foi algo, e eu também peguei o meu nome em homenagem a um lutador americano que faleceu em 2012, que era Brain Damage, o nome dele, que eu sou muito fã dele, lutador das equipes independentes, né, que são as menores. Então, como uma forma de homenagem a ele, eu decidi, não, vou traduzir o nome dele para Dano Cerebral, né, e peguei essa ideia, assim, roupa camuflada, luta sem camisa, como o patrão mesmo falou, a questão das tatuagens, e essa questão do nome, também para chamar muito mais a atenção do pessoal, né, que o Dano Cerebral, o que ele faz? E quando me olham, luta, entende, pô, meu finalizador é uma cabeçada, por exemplo, então todo mundo pensa, tá aí, é por isso que o cara se chama Dano Cerebral, né? Mas ainda sobre a língua, que me impressionou bastante, para comer, assim, olha minhas dúvidas, assim, para comer, para tomar um vinho, um negócio... Hoje em dia é tudo ok. Tudo ok, mas no início estranhou? No início, a primeira semana, eu fiquei uma semana sem comer.
Mas Fiquei uma semana sem conseguir comer. Só tomando uma água, uma sopinha, um por que sorvete. É porque ela é cortada, é anestesia, ela é cortada com um bisturi e suturada, dos dois lados. Suturada, e depois disso, umas duas semanas, tá cicatrizado, tu tira os pontos e vive normalmente depois disso. Mas hoje em dia eu escuto o pessoal falar mais sobre isso, mas tu já fez há muitos sim. anos, né? Isso, eu peguei bem Como é uma que tu época- resolveu isso? Isso eu acho que eu sempre gostei muito dessa questão de modificação corporal. Pode ver pelas tatuagens, tinha mais piercings antes, agora eu tirei a maior parte, né? Perdi alguns lutando também. Então quando eu quis fazer essa questão da língua foi por causa que eu tive muita ideia, eu sempre falo isso pro pessoal, pessoas, quando querem fazer alguma modificação, queiram mesmo isso. Por causa que é algo que tu vai carregar pra tua vida inteira. Não tem volta, né? Não tem, até hoje em dia tem volta, mas dizem que é um procedimento horrível de costura novamente da língua. Isso que dói muito mais do que cortar ela. Então quando eu fiz ela, eu já decidi, cara, eu quero ter isso pro resto da minha vida. E tanto que se eu não mostro, às vezes o pessoal nem sabe. Então é algo que eu posso manter escondido. Diferente de uma tatuagem no rosto, por exemplo. Então eu sempre falo pro pessoal assim... A barba ajuda também, né? A barba também A barba ajuda. O bigode não consegue nem ver nos dentes. Tá, Né? a tatuagem não é do personagem, é real, é Não, tua. Todas elas reais. Todas elas reais também. Que legal, hein? E a construção do teu personagem, hein? O meu personagem levou um certo tempo para ser construído, né? E eu me inspirei em, vou dizer, mafioso, né? Mafioso, outros lutadores que tinham o personagem meio parecido. Mas é legal isso aí, tá todo arrumado, com o cabelo ajeitado. coisa e Exatamente. tal. E aí, esse é o meu lado corporativo, Tá. né? É esse. Mas o meu lado de lutador, daí já é um cara mais bem vilanesco mesmo. Eu entro com um capacete do Shao Kahn. O último evento agora eu entrei com uma estaca com a cabeça do meu adversário. Puxa vida. Na estaca, que até a foto foi utilizada como pôster promocional do próximo evento. Ah, verdade. Né? Então, o meu personagem ele tem a alcunha de um imperador do medo, porque eu tenho um grupo, né, vamos dizer assim, uma equipe de lutadores que me seguem, né, que atendem as minhas ordens e tudo mais, né. Então é um personagem que eu me baseei na máfia, na máfia mesmo. Esses eventos, como eu falei no início do programa, são super família, né? A gente nota que é um programa para família isso aí, né? Exato. Porque eu, quando era criança, assistia pela TV com meu pai algumas lutas, assim. Então, eu acho que gera uma curiosidade nisso, né? Perfeito. Vocês notam quando fazem uns eventos, assim? Perfeito. Sim. A gente, na verdade, a gente recebe muito família lá mesmo. É isso aí. O que acontece? A gente tem um relato até no Instagram, né? De uma família que ela vai lá, que os filhos do casal, eles eram fissurados na WWE. Eles são fissurados na WWE. E eles descobriram a EWF em Porto Alegre, né? E aí o cara, vou levar eles para meus filhos, para a diversão dos meus filhos, né? E aí o cara se apaixonou. Ele e a esposa são apaixonados pela EWF, estão em todos os eventos da EWF, compram camiseta da EWF. Já torce para alguém específico, com certeza. Já torcem contra mim, infelizmente. Torcem contra ti. Com certeza, fazem cartazes lá, me chamam de tudo e mais um pouco, Isso que me tudo mais um entendeu? pouco. Mas eu amedrontei eles no último evento. Ele viu que não é bem assim. Então é uma família, tem o sobrinho, se eu não me engano, o irmão dele vem de Cerro Largo. Ah, sim, vem de muito longe. Todo mês para ir no show da EWF. Então, visando isso, que foi aquilo que eu te falei, né? Eu prezo pelo respeito ao meu público, né? Claro. Então, todas a organização e as coisas que a gente monta da EWF é visando o público, é visando aquela pessoa que vai pagar para estar lá, que vai vir de longe, vai gastar, entendeu? Vai tirar um pouco, 3 horinhas ou mais do seu tempo, para ir lá prestigiar um evento da EWF. Então, o mínimo que eu devo para essas pessoas é respeito e apresentar um produto de qualidade. E é o que eu prezo fazer.
Vocês estão felizes com tudo que está acontecendo? Que está muito bonito realmente. Muito, não, muito, assim. Com certeza. A Melhor EWF, momento, a melhor momento da EWF tá na minha visão, tá numa subida muito constante, né? Então a gente está muito feliz com isso e a gente está buscando mais ainda, porque eu acho que a luta livre merece, né? E quem se dedica, quem tá lá, passar pelo que a gente passou, inclusive a gente foi atingido por uma enchente, enchente agora, bateu na metade da parede do nosso galpão lá, perdemos algumas coisas, ajudamos, lutadores perderam tudo, muita coisa de casa, entendeu? Móveis, E mesmo assim a gente segue em alta, entendeu? Uma vez por mês tem evento em Porto Alegre, é isso? Exato. Assim, ó, já vou te dizer de cara, basicamente todo segundo sábado do mês, do início do mês. Que legal isso. Quando eu descobri vocês, eu pensei, eu tenho que conversar com o pessoal no programa ali, porque eu acho que é uma arte, é um entretenimento muito, muito interessante. Que bom que temos aqui. E se temos em Porto Alegre, vamos valorizar, né? Com certeza. O Rio Grande do Sul inteiro, o Brasil inteiro tem que saber que temos isso aqui, assim, né? E logo, logo vou estar ali com vocês assistindo. Só não vamos botar no ringue ali, pelo amor de Deus. Pode ficar bem perto da primeira fileira, ali tá tranquilo. Vem cá, às vezes o pessoal sai do ringue, pega cadeira, mas pelo amor de Deus, cara. Quando começa a luta, o pessoal já sabe mais ou menos que isso vai acontecer ou é muito inesperado isso, porque... eu já vi... A gente costuma explicar para o público antes. Se cuide que a gente pode descer aí. Exato. A gente tem staff para controlar, né? Porque o que acontece? Além disso, a gente tem que, além de prezar pela segurança dos nossos lutadores, temos que prezar pela segurança do nosso público, né? E às vezes o público não quer invadir o ringue. Não pode. Já chegou. Eu já vi uma vez, o patrão foi usar uma corrente na luta dele. E uma senhora da plateia subiu e tentou pegar a corrente dele. Não quis tanto que o público entra nas lutas. Ele foi entrar com a corrente para bater no outro lutador. A senhora queria pegar a corrente e não deixar ele bater no outro lutador. Para ver como o pessoal... geralmente as pessoas que não conhecem a luta livre, né? Eu falo assim, cara, vai num evento. Vai lá num evento porque a energia da EWF... É única, porque a maioria do nosso público lá não é pessoas que acompanham o WWE ou conhecem luta livre. São pessoas que foram na EWF, em algum momento alguém conheceu eles, tá? E se tornaram o público da EWF. Então a gente tem muito isso lá. Então o nosso público ele é voltado muito para a EWF. É o passatempo das pessoas é ir lá na EWF porque eles se sentem parte do show lá. Eu já vi lutas de duplas, acontece também, assim, dois, Sim, eu também sou ex-campeão de dupla, também, né, já fiquei, eu tive um reinado, até agora, na verdade 2 reinados, um com um amigo meu, e agora com o meu atual namorado, também nós fomos campeões, e nós temos uma divisão de duplas que está subindo cada vez mais na EWF. Agora, por causa que antes nós tínhamos poucos lutadores, então era mais difícil a gente fazer assim, uma dupla fixa para continuar. E agora com mais lutadores, né, com quase 30 pessoas ao total, o pessoal pode esperar uma divisão de duplas assim que vai arrasar o nosso galpão. E os atuais campeões de dupla são da minha equipe, que é o Obacan e o Arthur Donar. São os filhos do Trovão, são lutadores que me seguem. E vocês dois, na realidade, o Patrão e o Dano Cerebral, são assim, inimigos? Não, praticamente. Sim. Já lutamos algumas vezes, né? A gente já trocou alguns socos em cima daquele ringue. Algumas vezes, em diversas ocasiões. Inclusive na opinião. É que foi assim, provavelmente a melhor luta daquela noite. Assim, modéstia à parte, foi a melhor luta daquela noite. Que nós entregamos. Que maravilha. Estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Galera da EWF Luta Livre aqui de Porto Alegre. O Jonathan, Dano Cerebral. O Jackson, Ryan, o Patrão. Que maravilha. E no dia 8 de março o evento, vamos chamar novamente? Claro. 8 de março na rua Ernesto Alves, número 86, bairro Floresta, é a rua da rodoviária. Vai acontecer o EWF Revolution. É um evento histórico da EWF, tá? É às 18 horas, tá? Ingressos no site da EWF, direto no site da EWF.
O site está passando aqui, ó, vai estar passando aqui. Exatamente. E pode ser através do nosso perfil do Instagram também, direto na DM. Que lá. ficou passando aqui durante o programa todo também. Isso, WF_Luta Livre. Então, só seguir nós lá e chamar e comprar teu ingresso e ir lá prestigiar o nosso evento. E só uma última coisa também, referente a isso, quando o patrão falou sobre ao vivo. A gente sempre fala pro pessoal ir assistir ao vivo, porque na TV a gente assiste a uma coisa, mas quando tu tá lá, tu vê a música do lutador, tu vê ele entrando, tu vê o público vibrando, tu ali tomando uma cerveja, tomando um refrigerante, qualquer coisa, tu tá com as crianças ali ao lado e elas estão vibrando, é uma outra coisa. Tu entra naquilo, tu vê aquela força, a energia do lugar, é egrégora. É surreal, é surreal. É por isso a gente vive dessa energia do público. Da aura que tem lá no nosso chamado galpão. É o nosso lugar, né? É sensacional. Tu entra lá, tu já sente que aquele lá é um lugar diferente. É um lugar de luta mesmo, entendeu? Muito obrigado pela participação de vocês, sucesso, tá? Parabéns mesmo. Muito obrigado. Ico Thomas Show volta na semana que vem. Um abraço a todos vocês e juízo. Até mais. Ico Thomas Show é um oferecimento Kia Motors, Assum Supermercados e Massas Romena.